Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre conosco. É a segunda vez que eu prego, irmãos, amigos, nessa igreja, mas é a primeira vez no templo. Como da primeira vez o templo fechado, mas costumo dizer que independente do local, independente da circunstância, que podemos sempre louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu estava preparando a mensagem, iria preparar o Evangelho de João, mas o Espírito Santo falou no meu coração que trouxesse para os irmãos e os amigos o livro de Jonas. Quem tiver a oportunidade, abra o livro de Jonas, capítulo 1. A palavra diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me, lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos.
deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, queridos irmãos e amigos, o evangelho continua, mas para não ficar cansativo, isso nos traz grandes lições. Aí o evangelho continua, todos sabem da continuação do evangelho, que Jonas orou quando estava no ventre do peixe, se arrependeu e foi pregar na cidade de Nínive. Mas o que eu quero trazer para vocês essa noite é as lições que podemos tirar desse evangelho. O primeiro ponto é como ouvimos a voz de Deus, que é a primeira parte do evangelho, diz que Jonas ouviu. A maneira mais comum de ouvirmos a voz de Deus é nos aproximando cada vez mais dos seus caminhos. Podemos ver em 1 Samuel capítulo 3, que Samuel ouviu a voz do Senhor. Mas é verdade que existem outras formas. A exemplo de Saulo, está lá em Atos capítulo 9. Saulo, a Bíblia mostra que não buscava ao Senhor, mas Deus quis usá-lo como seu instrumento para que levasse a sua palavra aos gentios. Então, o primeiro ponto que a gente chega à conclusão aqui é como podemos ouvir a voz do Senhor. Então, é buscando a palavra de Deus, se aprofundando, deixando o Espírito Santo nos revelar e que possamos ouvir através das diferentes formas da manifestação que o Senhor tem nos mostrado. O segundo ponto é que talvez seja até o mais importante do que o primeiro, é como podemos obedecer à voz do Senhor. Porque o evangelho aqui mostra que Jonas ouviu a voz do Senhor, mas ele não obedeceu. A Bíblia não mostra, mas talvez Jonas tentou, achando que poderia fugir do Senhor, não sei o que ele estava pensando, talvez estivesse achando incapaz em fazer aquilo que o Senhor havia proposto para a sua vida, e ele tentou fugir. Ouviu, que é o que pessoas querem ouvir, independente de serem cristãos ou não. Quase todos querem ouvir a voz de Deus, mas nem todos querem obedecer à voz de Deus. E, mais uma vez, a passagem de Saulo mostra que, apesar dele ele não estava buscando a Deus, mas uma vez que ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu. Já na passagem de 1 Samuel capítulo 3, a gente tem um exemplo de Eli, o sacerdote Eli, que sempre quis ouvir a voz do Senhor, mas não ouviu. No final eu comentarei um pouco mais. Então, que possamos ouvir a voz de Deus, mas que possamos também obedecer. Porque é verdade que estamos num momento complicado, num momento em que as pessoas estão pensando que não há mais esperança, e muitos estão na situação de Jonas, recebendo o chamado de Deus, escutando a voz do Senhor, através de um irmão, através de um louvor, através da sua palavra, mas às vezes não obedece, porque acha que é incapaz, como de fato somos, mas devemos confiar, não na nossa capacidade, mas confiar no Senhor, que Ele nos capacita. Nós estamos vivendo um momento em que não só as pessoas que não aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, que não estão ouvindo e não estão obedecendo à voz do Senhor, mas na própria igreja
independente da denominação, independente do estado, do país, tem muitas pessoas que não estão ouvindo. Ora, chega a ser uma contradição. Se a gente sabe que é verdade que diante de todos os sinais que anunciam a volta de Jesus, não sabemos o dia nem a hora, mas se aproxima cada vez mais. E a palavra nos diz que a sua igreja é comparada com sua noiva. Qual é a noiva que não quer pensar no seu casamento, nos preparativos para o seu casamento? Quem é mulher sabe que quando planeja o seu casamento, faz os preparativos, o homem talvez nem tanto, mas a mulher se prepara para o grande dia do casamento. Mas nós estamos vivendo uma realidade em que muitos da igreja não estão pensando no seu casamento, não estão pensando no casamento com o Senhor. Então chega a ser uma contradição dentro de nós mesmos, que nós possamos nos examinar, como diz a palavra, e verificar o que de fato precisamos mudar para que possamos nos preparar e pensar cada vez mais nesse casamento, nos preparar para a vinda do Senhor. Então que possamos ouvir e também obedecer a palavra de Deus, independente do momento, independente da circunstância, independente do lugar, porque as aflições sempre teremos, mas se estivermos em Cristo, se nossa fé de fato estiver firmada sobre a rocha, saberemos que nenhuma circunstância nos impedirá. Então que possamos fazer com que nós sejamos a luz e o sal para esse mundo de trevas. Nesse momento, as pessoas estão precisando cada vez mais. O índice de suicídio tem aumentado de uma forma assustadora. Então, é bom quando a gente escuta uma palavra de conforto, isso é um propósito da palavra do Senhor. Mas é verdade que essa palavra não se limita só a isso. Não se limita só a graça, mas também ao ID, que a gente possa levar a palavra e confortar os corações daquelas pessoas que se encontram em aflição. Se pegarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 37 a 39, a palavra do Senhor vai nos dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, fazendo uma ligação desse evangelho que eu acabei de ler com o que está escrito em 1 Samuel capítulo 3, isso é bem claro que o sacerdote ali é a pessoa de Deus, mas através da palavra que o Senhor ministrou no coração de Samuel, revelou que Eli estava descumprindo a palavra do Senhor. Na medida que ele estava amando a seus filhos, mas estava colocando o amor ao seu filho acima do amor de Deus. Então, essa passagem do Evangelho de Mateus nos mostra que a gente deve amar nossos familiares, amigos, amar a todos. E, inclusive, amar quem nos faz o mal. Porque, como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 35, diz que amar quem nos ama é fácil. Até os fariseus faziam assim. Deus quer que a gente
ame a quem nos fez o mal, porque é aí que estará o nosso galardão. Então, que possamos amar ao próximo. E, mais uma vez, como diz o Evangelho de Mateus, aos nossos familiares, mas não podemos deixar que esse amor se torne maior do que o amor que devemos ter para com Deus. Isso não significa que a gente deixe de conviver, de estar presente no convívio familiar, no convívio com os irmãos, mas que a gente saiba separar que são amores diferentes e que o amor a Deus sobrepõe o amor aos nossos familiares. E para vocês, amados irmãos, que já aceitaram a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, então que estejamos firmes na presença do Senhor, que possamos cada vez mais estarmos presentes, estarmos buscando ao Senhor, para que nossa caminhada continue firme na sua presença. Mas para você, amigo e convidado que esteja ouvindo nesse momento, ou que venha a escutar em um momento posterior, eu sempre digo que a aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador é a melhor decisão que você pode tomar. É bem verdade que muitas pessoas que não aceitaram, também foi assim comigo, as pessoas sempre se perguntam, mas a salvação não é pelas obras? Não. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Efésios 2, 8, 9, vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé, e é um dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorifique perante o Senhor. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, vai dizer que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então, isso requer uma experiência com Deus, independente da igreja em que você frequenta, independente da denominação. A palavra nos diz que tem que nascer de novo. E esse nascimento é um nascimento espiritual. É reconhecer que não somos merecedores da salvação, mas que pela graça e pelo sacrifício de Jesus, que foi crucificado, para que essa graça alcançasse a todos que nele crê, como bem diz em Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E para finalizar essa parte, para você, amigo, o Evangelho de Lucas vai dizer que aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, alcançou a salvação, o outro não. Ali mostra que a salvação, é claro perceber que não veio pelas obras, porque ele reconheceu. Quando o primeiro ladrão disse que se Jesus era filho de Deus, que descesse da cruz e salvasse a ele mesmo e a eles, ele não reconheceu Jesus como Salvador. Mas o outro repreendeu, em primeiro lugar, o outro. Tu não temes a Deus nem na hora da morte, não sabes que esse homem é inocente? Nós merecemos estar aqui. Então esse homem reconheceu dos seus pecados, reconheceu da sua vida pecaminosa. E uma vez ele reconhecendo isso e pedindo perdão ao Senhor, ele alcançou a graça. Vocês observem que o tempo verbal que Jesus fala é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se fosse pelas obras, primeiro, ele não tinha obras a apresentar, e Jesus prometeu que hoje mesmo ele estaria no paraíso. E outra passagem clara é
a passagem de Zaqueu. Eu creio que todos conhecem. Zaqueu é um cobrador de impostos que estava numa vida pecaminosa. Quando ele reconheceu as suas falhas, ele disse que para cada pessoa que ele tinha defraudado, iria dar o quádruplo, iria dar metade dos seus bens. Então Jesus, mais uma vez, utilizou-se o tempo verbal. Hoje entrou salvação nessa casa. Então Zaqueu não tinha boas obras para apresentar perante o Senhor, mas mediante a graça, reconheceu Jesus como seu Salvador e alcançou a graça da salvação. Então, meu amigo, meus convidados que estão me ouvindo nesse momento ou que venham a ouvir depois, tome essa decisão, que você possa refletir e chegar à conclusão que é a melhor decisão que você pode tomar. E que uma vez que você tome, é verdade, como nós que já tomamos essa decisão, os problemas não acabam. Como mostra aqui, voltando para o Evangelho, Jonas, quando ele reconheceu o chamado, ele, a partir do capítulo 2, Jonas fez a oração e reconheceu, e se prontificou diante de Deus que faria a sua vontade. Então Jonas fez exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse. E a palavra mostra que as pessoas lá da cidade de Nínive se arrependeram e Deus não destruiu aquela cidade. Então, às vezes a gente recebe ataque espiritual, ataque do inimigo, a gente achando que não é capaz. Às vezes é uma coisa simples, mas a gente coloca na nossa cabeça que não podemos fazer. Talvez Jonas achou que as pessoas daquela cidade estavam de uma forma tão pecaminosa que não teria conversão. Seria impossível a transformação daquele povo. Mas porque Jonas estava pensando na sua capacidade. Não é no nosso falar, não é na nossa eloquência que nós vamos convencer as pessoas. A palavra diz que se não há quem pregue, se as pessoas não escutam falar da palavra de Deus, como elas vão acreditar? Então as pessoas precisam que alguém fale do amor de Jesus. Não importa se seja palavra simples, sofisticada, rebuscada, mas o importante é que a gente leve o evangelho verdadeiro. Então Jonas fez, então que façamos, assim como Jonas fez, assim como Saulo, que passou a ser chamado como todos nós conhecemos, Paulo, passou a fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então, nesse momento de tribulações, e eu costumo dizer que, e não é uma percepção minha, é o que a palavra diz, que daqui para frente só iremos ver mais tempestades. Mas se Jesus está no nosso barco, nenhuma tempestade vai nos afundar. Então que possamos reconhecer isso e viver verdadeiramente. Porque, não sei se todos acompanham, mas essa semana eu estava vendo, saiu a notícia, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que viria mais 4 acordos de paz. Aquele país já fez outros acordos o ano passado e agora parece que dos 4 países, das 4 nações que vai fazer acordos de paz juntando aos demais, a Arábia Saudita está inclusa. E qual a relevância disso? E por que eu queria trazer isso aqui para vocês, irmãos e amigos? Porque o Evangelho nos diz, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que acontecerá um acordo com muitos. E está prestes de acontecer. E qual a importância da Arábia Saudita para esse acordo de paz?
Não sei se todos sabem, irmãos e amigos, em Israel existe o Monte do Templo, que é aquele complexo que envolve a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. E a administração daquele complexo, por enquanto, se encontra na guarda da Jordânia, mas esse ano vai passar para a Arábia Saudita. E os sauditas já estão falando que aquela guarda, aquela importância que dizem que aquele monte traz para os árabes, na verdade é uma ofensa para eles, porque para eles o que é sagrado não é Jerusalém, o que é sagrado é Medina, porque tem lá a relação com Maomé, e Meca. Quando eles oram a Meca, eles ficam de costa para o monte. Então, por que isso? O que é que isso tem a ver? Então, os sauditas já estão preparando os árabes para dizer que não tem sentido eles protegerem tanto aquele complexo, porque o que é sagrado para eles é Medina e Meca. E isso leva à construção do terceiro templo, que já está, os sacerdotes já receberam treinamento, já tem todos os utensílios, já tem as vestimentas, já tem a menorá, então tudo já está preparado. A gente não sabe quando vai acontecer, mas está na iminência. Por que isso é importante? Porque o Evangelho nos diz que é lá que o iníquo vai profanar. Então, a partir desse momento, nós estamos prestes a vivenciar os 7 últimos anos da história da humanidade. Não sabemos quando vai iniciar, mas que está prestes a acontecer, está. Porque isso é a palavra que nos diz. Não é a televisão, não é a internet, isso é a palavra que nos diz e está se cumprindo. E muitas pessoas se indagam a respeito do arrebatamento, se é antes, se é no meio, se é depois. Eu costumo dizer que, independente do momento, é importante que a gente esteja preparado. Então, que possamos fazer, assim como Jonas, que reconheceu o seu propósito e o viu e obedeceu. É bem verdade que não foi no primeiro momento, mas foi no segundo momento. Que possamos fazer como Paulo, que quando era Saulo, reconheceu, ouviu a voz de Deus e passou a fazer a sua vontade. Então, que possamos fazer isso. O mundo está precisando que você, irmão, você amigo, leve a palavra do Senhor. Diga que há uma esperança, que as pessoas estão vendo, quando liga a televisão, pensa que não há uma saída. Mas eu costumo dizer, desliga a televisão e pega a Bíblia que você vê que tem uma saída. Então a saída sempre será Jesus. Que possamos fazer verdadeiramente, que possamos cumprir o chamado de Deus, que possamos entender que não é na nossa capacidade, assim como Jonas reconheceu, assim como outros reconheceram, que possamos entender, para não incorrer no erro de ali, colocar o amor pelos nossos familiares acima do amor por Deus, que possamos fazer, que possamos nos entregar verdadeiramente ao Evangelho. É verdade que não será fácil, mas Deus sempre estará conosco. Então, que possamos fortalecer cada vez mais na fé, na comunhão, e que as pessoas saibam que existe um Deus que é maior do que tudo que há de ruim aqui nesse mundo. Então, que você acolha essa palavra no seu coração, que você possa ter edificado, que você seja edificado, que você, amigo, possa reconhecer e tomar essa decisão, que não seja essa noite, mas que seja em outro momento, mas reflita e perceba que é a melhor coisa a fazer na sua vida. Porque
A palavra diz que Deus é tudo em nossas vidas. E a sua palavra é uma bússola que guia o caminho de todo cristão. Então, que possamos agradecer e louvar ao Senhor, independente da circunstância, independente do local aonde estejamos. Louvamos ao Senhor, independente da situação. Que vocês tenham uma semana abençoada na proteção do Senhor.